Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do canal. Eu me chamo Abner e hoje é dia de figurinos de linguagem, figurimas de linguagem, né? Porque a linguagem, querendo ou não, ela imantece toda a matéria que desmaterializa a contração dentro da gente. Contração que se desinforma a partir do convencimento desse sentimento por uma analítica de fundamentar registro, né? E aí nessa cartografia de navegações interiores a gente consegue, a partir das descontrações, né, ter a matéria em nós, né? Carregar essas matérias na nossa imaterialidade. E isso é muito bom, principalmente para quem não tem não tem condições de ter as matérias, né? Ter aquilo que gostaria de ter financeiramente falando. Até porque a gente é muito maleável. Se a gente quer alguma coisa, logo a gente não quer, né? A gente se engana muito com esses tais de querer. E aí nesse engano, a gente engenha várias palavras para dizer que quer, várias palavras para dizer que não quer dentro de nós. E a gente vai fazendo balanços químicos a partir dessas contrações que viram palavras, mas apenas são contrações musculares para nos advertir de diversão, de adversações dentro de uma base objetiva, né? Então, quando a gente tem um objetivo, a gente tem uma base, mas esse objetivo, enquanto não é concluído, ele fica em aberto para ser configurado. E aí essas configurações são dígitos, né? Porque os dígitos nos fazem cada vez mais acreditarem que estamos no controle. Então eu falo fecha, abre, fecha. Então mais ou menos assim. E aí nesses imãs, então, né, de desorganização lógica desses princípios materiais que são muito adversarizados pelos homens a partir dos seus conceitos entre os segredos e as verdades reveladas, a gente vai desencontrando essa fundamentação, essas bases de objetivos na vida. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que enquanto a gente não encontra, a gente vai desfigurinizando, escrevendo ou escrevendo supostamente desejos, supostamente objetivos. E aí nessas escritas, né, às vezes nascem ou morrem sentimentos que são mais fixos ou menos fixos, né? Isso se chama os apegos. Se chama apegos. E aí nesses nascimentos, às vezes a gente vai ter encontros muito apegáveis, né? E aí nesses apegos, querendo ou não, a gente vai melhorar a base do ponto de destaque do apego. E aí essa base é o figurino de linguagem que a gente vai utilizar hoje, né? Esse figurino de linguagem, ele nos mostra o apego das pessoas por desencontro lógicos nos motivos de armar e edificar essas inscrições, né, que são desmaterializadas na imaterialidade, na figura li, na imagem lógicas
de cada seres em contrações com aquilo que elas querem ou desejam ou vão sobrevivendo ser. Então vamos lá, vamos falar hoje do quiasma, que é a figurino de linguagem que a gente vai ver hoje. Quiasma. Antes de entrar nesse detalhe, eu coloquei aqui no dicionário e eu vi que quiasma significa um cruzamento sintático, né? E aí é utilizado em várias áreas do conhecimento para desimportar uma função, né? A gente sabe que as palavras no nosso idioma elas vêm para funcionar o acolhimento de matérias ou de expressões materiais que vão desinformar nos seres a partir das reações. E aí o quiasma, como ele é um encontro vocálico, olha só o que ele é, né? Ele tem uma cruz. Ele é um cruzamento sintático, né? E aí nesse cruzamento sintático, o que acontece? Se a gente vai passar de cá para cá, eu preciso desafirmar essas duas lógicas na mente que desacordoavam essa passagem e passar elas para cá, né? Jogar elas para trás. E aí quando eu faço isso, eu obtenho a abertura lógica que vai transmitir uma imagem assim, ó. Ela vai meio que desabrir aquilo que era antes, né? Antes era isso aqui, ó. Só que quando você organizou o foco entre esses dois, entre esse cruzamento, você simplesmente abriu e aí você trouxe para cá. E aí o que isso quer dizer? Quer dizer que você precisou desafirmar contingência, né? Houve uma contingência entre as várias disparticularidades que estavam interpostas nesse cruzamento das ideias. E esse cruzamento das ideias aqui, ó, não é só cruzamento de ideias, mas é cruzamento de escolhas, né? De padrões de obediência, né? Em todos os lugares que a gente vai, a gente tem duplas escolhas, duplas razões de pensar. E elas partem de um sim e de um não, né? A gente sempre tem um sim e um não. Só que esses sims e nãos, né, dependendo de qual parcela desse limbo, dessa placa de escolha, você tem tamanhos diferentes para passar, né? Aqui às vezes a gente divide por tamanhos diferentes e aí tudo fica catalogado e expressivo, né? As matérias elas assumem valores diferentes a partir dos tamanhos. E quando você está em um cruzamento desses aqui, ó, tudo está entre sim e não. Porém, existem vários disparticularidades em cada um de nós que se desestabiliza a partir dessas ordenações, né? E uma forma de conter a desestabilidade é você reaver o passado. Quando você reave o passado, você lembra a trajetória objetivada. Então, quando a gente está nesse verbo
nessa escrita, nessa tração, nesse trago lógico de partículas sobre as camadas reais e irreais, né? Porque toda a realidade ela desparte em nós, né? O desfecho sentimental, né? Daquilo que a gente está passando. Então você sempre tem essas passagens aqui, ó. E a matéria que desafirma ela. E aí o quiasma ele vem com isso, né? Ele é um figurino que vai desinvestir sobre esses gases, essas partículas, quais que são a melhor forma de conter a unidade objetivada nesse contorno de transmissibilidade lógica, de diálogo, né? De você conseguir desmaterializar a sua esperança cognitiva e ensaiada por esse padrão de afirmação para que ela chegue ao receptor de maneira mais certa possível. Então, nesse percurso, você tem vários sims e vários nãos, olha aqui. Então, vão haver vários cruzamentos. Em algum desses cruzamentos, esse figurino vem e reavive o passado para poder continuar passando na mesma sequência, né? Para encontrar se é sim, se é não, ou o meio desses sims e desses nãos, de passar e chegar na base objetiva, que é a maior porcentagem. E olha só o sinal que eu vou mostrar para vocês, ó. É a maior porcentagem lógica daquilo que você quer apresentar. Então, se é maior, não adianta você fazer um sinal de mais e um de menos, né? Você precisa de aumentar o cruzamento, né? Então você chuta com força mesmo para a direção. Então isso é um chute com força, né? Isso é uma ordenada de folha, de ramo, de arco, de feixe. Então isso ajuda a arcar a partir da irrelevância dessas partículas, colocando em relevo a ordem dos compassos passados já. E aí você tem uma maior expressividade. Então o que é o quiasmo? O quiasmo ele vai arrepetido por afirmação de contração de face no levantamento da adstensão sentida. Olha, a comunicação ela é muito disfarçada por embrião lógico de receptor, né? Você tem um embrião que vai receber e você tem você, né? E aí nessa disfarce de receber, à medida que ele recebe, existe uma grade de frequência de recepção. E aí existe um modelo lógico que desafirma para ele as reações receptivas pela ação desse emissor. Então você tem a ação e olha só a ação. E aí o receptor, olha o que ele vai fazer. Ele vai receber, né? Ele vai fazer um fluxo contínuo, né? Um contínuo. E esse contínuo ele vai desamolecer, ele vai lidar com os mols das reações de recepção dessa ação. Agora, quando a gente tem esse embrião receptivo na hora de receber essa conexão aqui, ó, ele tiver desapontando um cruzamento, né? O que vai acontecer? Você vai cancelar um pulso. Quando a gente cancela um pulso pela baixa reação desse embrião, né? Olha só, uma reação reduzida.
esse não é o sinal de menos, né? Então você tem uma reação reduzida. Quando você tem uma redução, esse agente aqui, ó, da ativa, esse agente da ação, o que ele vai fazer para a partir dessa investigação de reações? Ele vai aumentar a taxa de pulso para esse desordenador despulsado. E aí o que ele vai fazer? Ele vai somar mais um pulso na oração. E esse é o quiasma. Esse é o que pulso que adverte vencer essa redução de reação receptiva desse embrião. Então, olha só, esse é o pulso repetido, né? Para lidar com esse daqui, ó. E às vezes o trabalho da escrita ele é imaginado. A gente geralmente, quando vai escrever, a gente imagina os embriões que vão receber. Nós imaginamos os embriões receptivos. E nesse trabalho de imaginar, o atestado de textura lógica converge por essa imaginação o texto. Então a gente já trabalha o texto em função imaginativa. Então conhecer o receptor, o leitor, é objetivo e eficiona a lista lentes de contenção advertida pela base de conhecimento. Então, existe essa afecção que a gente traga, né? A gente se infecciona desse embrião, a gente se envirolece, em vírgula, acresce de saber desse embrião para poder desater entre os pulsos de noção afirmativa. Nessa lógica de tratar os textos. Então aqui, ó, a repetido por afirmação de contração de face no levantamento de adstensão. E o que é adstensão sentida? Quer dizer que você adia essa tensão sentida pela reação do receptor. Então você faz um adiamento ao imaginar o sentimento desse leitor ao ler. Pelo particípio da partícula conjuntivale o traço, né? Então você tem esse conjunto de valer o traço do ponto que aparece deixar despedida na função de contrair razão, né? Então olha só, a palavra ela é formada por vários traços, né? Cada traço desconjunta-se em sílabas e essas sílabas elas vão formando castelos de adsertar sentimentos por conexão desses sufixos, desses prefixos, desses radicais, até que você consegue desformar um ponto nessa oração, nesse embrião. Então você tem aqui, ó, a
E aí você junta, e aí o que acontece? Pelo particípio da partícula que conjuntivale o traço. Então, tudo isso é o conjunto que distraciona vetorialmente a palavra em um particípio lógico de sílabas, né? Porque é importante, né? Esse particípio de partículas que conjuntivale o traço mora redesenhando, redesignificando a distensão ou a tensão que vai causar em você por vetor de reação. Então a gente tem até o antecedimento dessa reação. Conjuntivale o traço do ponto. E aí você tem o ponto de fixação entre uma palavra que aparece deixar despedida. E aí por que ela parece deixar despedida? Porque a palavra está em transe. E esse ponto desformado e formulado em imagem para encontrar uma cadeia de imagens contadas, né? Olha só. Isso aqui é a imaginação tentando ganhar vida. E aí, ó, o traço do ponto que aparece deixar despedida, porque quando a gente sai desse frame, dessa palavra e passa para esse, existe uma aparência de despedida. Só que às vezes esse ponto é base climática para distender operação de imagem para todos. Então existe um eco de ponto em noção de leitura. E esse faz quando aparece que ela vai se deixar, vai despedir, você consegue contrariar essa despedida, essa função de despedida, e trazer ela para a razão da imaginação frequente, decorrente. Porque às vezes esse ponto aqui, ó, essa palavra, esse ponto está formando aspectos da realidade do cenário. E aí, como você está em uma crescente no cenário, às vezes isso importa. E quando importa e o escritor sabe, e sabe que você tende a deixar de mão essa importância, ele aumenta essa importância com um vetor. E ele sabe disso porque ele trabalha com isso, né? Ele reflete isso dentro dele. Ele reflete o comportamento do leitor dentro dele a partir das suas noções de leitor. Então existe essa alquimia de relevância regular dentro desse capacitor de escrita, que a gente chama muito convencionalmente de empatia, né? A lógica empativa, né? E a empatia, o que ela vai fazer? Ela vai trazer esses vetores a um acertamento de pressão, de despressionar partículas por retratos lógicos de palavras, beleza? E aí você tem um bom contador de frames de palavras para formar imagens em históricos de dados lógicos nas pessoas que estão desenvolvendo esse desembaço por leitura, por recepção, né? Então olha só, pontuando a função x da potência. Função x da potência. Para quem não entende, a palavra ela é subliminar dentro de um ser. Então você tem a palavra e ela sublimina acordo com matéria. Acordos com matérias nos conjuntos dos leitores, nos conjuntos de experiências dos leitores. Dos leitores. Então você tem vários tipos de leitores, né? E aí o que acontece? Existe a associação que diz a subliminação
uma vista, né? Então a gente passa um pano na onde está subliminado para procurar vista, e a vista ela desce uma potência. Essa potência ela é adverbiacionada na adequação orgânica do operário de palavras, de leitura. Então você consegue associar palavras a potências. E aí tudo isso vai desacordando pontos lógicos a esses usuários. E aí isso vira ritmo em adequação. E qual que é o gosto desse produto, de utilizar esse produto? É isso, né? É você criar esse ritmo mimético e desadequacioná-lo sobre todos esses desafios, né? Porque ler é um desafio. E aí o que acontece? Nessa história, nessa leitura, você também tem a capacitância de investigar todos os empreendimentos e dar voz ativa para eles dentro de você. Então você tem esses tons que conferem um aperitivo de foco à sua leitura, onde você consegue transpor o adjetivo, tom, né, que vai fazer um maperativo nos seus focos de regular a ação de ler, esse domínio de estar dentro desse universo, né? Então isso é muito legal, porque você tem esses tipos de veículos de desadequacionar a fisiologia dentro de você para esses tipos de pontos que são trabalhados por outras pessoas, né? São ritmificados, são regulados, são dispulsados em outra pessoa. E aí, olha só, por que eu coloquei aperitivo de focar seguçar, né? O aguçar, focar ele, se uguçar, né? Porque existe vários tipos de conexões, né? Existe o aguçamento, né, de um leitor por várias temáticas. E aí, às vezes, esses vários temas, eles são construídos, né? Você tem esses temas de aguçamento construídos pelo ideário lógico das experiências que o leitor tem, né? E aí isso vai se tornando uma experiência muito única. Bom, toda hora que a gente vai ler, todas as vezes que a gente vai ler, né, nós abrimos uma esperança, né? A gente tem uma esperança de ter um empreendimento de sentimentos, né? Um tratamento de sentidos. Então a gente está tratando os sentidos. Só que existe várias formas de tratar sentidos, como existem várias formas de tratar matérias.
E aí esse tratamento de sentidos, eles às vezes descorta o coberto que nós fazemos na memória, como um machado. E aí quando esse descorta, a árvore cai na lembrança. E aí às vezes a gente fazemos conexões imprevistas. E para vestir elas, para que elas possam elevar, né, esse aguçamento com mais segurança, a gente tem esse lado de eu acho que eu coloquei aqui, ó. A gente tem um lado de coordenação. Então nós temos a coordenação dessas reações, e aí essas coordenações dessas reações fazem com que nós saímos produzidas, né? Nós saímos tratados, ou a gente considera alguns sentidos tratados por esses imprevistos, né? Porque a vida ela é cheia de imprevistos. Só que em muitos casos, quando os imprevistos parecem ser negativos, isso faz com que a gente discorde, né, dessa razão, né? Então olha só, o discordar dessas razões são vários vetores para trás. E aí quando a gente discorda, a gente corta. E quando a gente corta, a gente manda um vetor contrário à leitura. Então cortar é contrariar algo que deveria ser só passivo, transpassivo, como uma viagem mesmo, como um aceleramento em uma BR. Então a leitura ela tem que ser assim, né? Isso tem que ser um livro aberto, entendeu? Olha aí, o livro aberto. Então isso aqui quando a gente contraria, né, a leitura tá assim. Você tá lendo, né? Aqui, ó, o livro, e aí o livro tá aberto, você tá lendo o livro, né? E aí o livro tá vindo. Tá aqui. Aí quando você corta, o que você faz? Essa faca aqui, você vira ela assim, ó. Você meio que faz assim, ó. Você pega descorta com isso e faz um negócio assim, ó. Olha só, você bloqueia o revestimento aqui, ó. Às vezes você fica querendo ser o escritor, né? E aqui, ó, o livro é isso aqui, ó. Ele tá aqui, ó, tá desparticularizando com você. Aí você corta, ó, o que você faz? Ó, você desassume a particularidade que estava buscando tratar seu sentimento. Então vamos lá. Na trêmula de escutar, falar, olhar, cheirar e agir, então a gente tem essa trêmula. E o que é trêmula? Trêmula vem de treinar. Treinar é você ligar pontos mais orientados.
Porque nós já estamos ligados no universo. Nós estamos ligados no universo pelos nossos sentidos naturais. Só que quando a gente está nesse universo e está lendo esse universo, o treinar, ele é você desatremolar-se desses ligadores aqui, ó, dos seus ligadores de escuta, de fala, de olhar, de cheirar e de agir, para cada vez tornar o universo mais fino, né? Ligados no universo. Então você eleva o universo à particularidade. A particularidade. E aí, quando você faz isso, você passa a ler o universo e elevar esse universo à potência das suas contrações. As contrações, elas são redigidas a partir de quando você drena essa trêmula, né? Você lê direito, você drena o trêmulo, o tremor, esse trêmulo. Então, na trêmula, né? Você, na trêmula de escutar, falar, olhar, cheirar e agir, e aí disso tudo extrair uma coordenada, a coordenada de leitura, né, nesses ritmos, nessas sequências, existem múltiplos encontros coordenados pelas tremeluzias. Então, o que isso quer dizer? Que a luz, ela é uma faixa de contenção, onde ela mostra a sua faixa a partir de cor, né? A cor, ela está sempre presente com nós. Só que o livro, ele é preto e branco. Só que a gente que colore o livro. Só que se a gente colore o livro com a luz errada, com a faixa errada, a gente tende o prefixo dessa objetividade, dessa base de contenção de tremo, né? Porque tudo tem um ritmo para funcionar, né? É uma escala de progressões. E aí o que acontece? Nesses múltiplos encontros coordenados em um ambiente, né, em um universo, pode ser num universo textual, num universo de uma imagem, ou até mesmo na própria realidade, você tem essa coordenada. E aí o que acontece? Esses múltiplos encontros coordenados pelas tremeluzias que dás às sensações, funções a serem atendidas em comum, né? Existem as funções que devem ser atendidas em comum nesses trêmulos, para você coordenativamente encontrar o equilíbrio do produto, né? Do produto dessa base objetiva, né? Dessa percepção, desse produto de percepção. Então, o que acontece? Todos esses caras que estão nesse compartimento de trêmulo, né? Ou seja, sua escuta, sua fala, seu olhar, o seu cheirar, o seu agir, eles vão extrair e vão buscar desacordoar esse extrato em um comum. Só que se ficar em comum para algum desses, vai haver a necessidade do quiasmo agir para tentar regular a direção desses camaradas. Então é como se fosse assim, ó, os sentidos
eles estão dentro da base, eles funcionam a partir da base de contenção tremular. E aí, esse trêmulo é aquela conexão que você consegue desadequar a lógica de controle. Essa lógica de controle diz para você sempre o quanto você entende, o quanto você controla. Então, se você está lendo o livro, os seus olhos eles são os controladores de pulso, né? Então, a tremelosia que você vai ter que fazer com ele vai ter que ter um encontro vocacional aqui, ó, um encontro desses dois aqui entre a produto do livro, né? Então você tem esse vetor desvetorizando aqui, ó, né? Um feixe, certo? Só que aí tem as proporções, porque você não está conectado só com os olhos. Você tem um arco aqui, ó, dos ouvidos, um arco aqui do cheiro, um arco aqui da boca, né? Então a gente tem vários arcos aqui, ó, como se fosse aquele negócio de colocar a vela, né? Candelabro, né? Como se fosse um candelabro. E aí a gente tem os níveis de aquecimento de cada um desses pontos para poder gerar uma conexão mais fina, né? Uma base mais fina, certo? Então, o trêmulo aqui ele significa a atmosfera vibrando as chamas dessa. Eu acabei de falar o nome desse candelabro, né? Candelabro. E aí esse candelabro agora ele significa você no acesso de uma base de sentido. E aí a base de sentido ela pode ser uma comunicação, e a comunicação ela pode ter vários ingredientes, né? Até mesmo o ambiente, sim, o ambiente narrativo. Imagina que você encontra alguém na rua e ela começa a conversar com você. E aí ela começa a falar de algo muito longe da onde vocês estão. Então você acaba ignorando o ambiente e entrando nesse ambiente narrativo. Então os pontos de pulso dessa narração importam para fazer para bloquear os sentidos ou as chamas que estão desapontando a realidade, né? Então, para emergir para a realidade narrada, a gente tem que fazer as proporções dessas velas em chamas, né? Então é mais ou menos isso que está falando, né? Que dá as sensações e funções a serem atendidas em comum. E o que acontece? O quiasma é a regulação, né? É você regular essa proporção a partir de palavras, vetorizando uma repetição de oração, né? Então você tem uma oração que termina e que retoma uma palavra que retoma a palavra da oração anterior para poder dizer que essa chama é importante para continuar imaginando a especialidade, a especiaria lógica do produto de conexão, né? Do produto do diálogo que vai te entregar esse tratamento dos sentidos, né? Que vai te entregar uma lógica nova ou uma informação nova, né? Então isso é teoria da informação, isso são formulações de informações.
de informações. E a figurino de imagens, informação, é isso, né? Figurimitar imagens, né? E aí quando a gente imita imagens, a gente consegue à luz, né, o plotar o gráfico dessas imagens, né? E aí quando a gente plota, a gente tem até um filme para poder dizer ao texto, né? Vamos pôr que aqui tem um texto. Não, é o contrário. Aqui está um texto, né? Aqui está um texto. Um texto. E aí quando você lê esse texto, né? E ele tá com né? Aí eu coloco aqui texto esse está aqui, né? Então eu tenho meio que um espelho, um quiasma aqui, uma coordenada que parte daqui, ó, texto para relevar, para colocar relevância no texto. E o que acontece? Quando eu consigo modular, né, modular pontos de contenção, eu consigo estratégias cada vez mais para fazer imagens com as palavras, né? Que todas elas vão ser pontos. Então, quando a gente está lendo, o que diz aqui, ó, são os pontos, e esses pontos a gente vai desecografando valor, né? Então, esse é o valor de ponto. Então, quantos pontos você tirou na prova, né? Esses são os valores de ponto. E aí eles são progressivos mesmo. Eles seguem progressões. Entendeu? Então, esse é o quiasma. É isso que a gente tinha para falar do quiasma. No vídeo que vem a gente vai ver uma outra figura de linguagem, figurima de linguagem para colar, né? Para descolar pontos nessa prática de ler, né? Fazer esses tipos de recadinhos, de modificadores de entretenimento, de vetores musculares. Às vezes a pessoa está muito constrangida num dia, né? Às vezes ela está meio assim apreensiva e você tá ali meio com ela assim, ao invés de, né, só ficar vendo para ela, você pode dar uma mensagem para ela. Quando ela pegar a mensagem e começar a ler, isso aqui vai funcionar como uma borracha para ela, e ela vai, naquela coisa dela assim, ó, que ela tá séria, ela vai e aí ela vai estar apagando a seriedade e vai estar vendo a mensagem. Isso aqui era ótimo antigamente. Hoje em dia a tecnologia das coisas, né, a velocidade das coisas tendenciou muito a linguagem, e essas borrachas de amigos, né, que entregavam pra gente, toma aqui um bilhetinho, e aí qualquer coisa que a gente vê assim, a gente meio que insignifica, porque é muita bilhetinho que a gente acaba falando assim, não, esse aqui me serve, esse aqui me serve, esse aqui me serve. Aí você tá lá na internet, esse me serve. Aí você tá lá assim, não, mas no lado de servir, né, é bem mais legal você pegar, escrever, né, hidratar a pessoa com tipos assim, né, materiais mesmo, que ela vai carregar consigo, tem um diferencial e que não sumiu, ainda pode ser praticado. Só que as pessoas acordavam para isso de forma mais natural. Eu mesmo cansei de dar bilhetinhos no ensino médio para as coleguinhas e tais.
Tem uns colegas também que eu mandava uns bilhetes pra falar pra sair, vamos dar um rolê e tal. E hoje em dia não, né? Hoje em dia parece que ficou tudo meio que supérfluo dentro da gente, né? Desabafos pra lá. A gente se vê no próximo vídeo de figurinos de linguagem. Um abraço pra vocês. Fui.